Olá, pessoal! Vamos começar a primeira aula da unidade 2, que vai tratar sobre a análise exploratória dos dados. E para nos situarmos, estamos na primeira parte. Nas aulas anteriores aprendemos sobre métodos de amostragem e agora, a partir dos dados que eu obtive, eu tenho interesse em descrevê-los. E é exatamente esse o papel da análise descritiva. É empregar métodos numéricos e gráficos para investigar padrões em um conjunto de dados, que no nosso caso são dados amostrais. Novamente, eu quero entender a população e, na maioria das vezes, entender a população propriamente é muito caro, demora muito e às vezes é impossível. E o que fazemos? Uma amostragem. A partir dessa amostra, eu tento entender a população. E a análise descritiva entra exatamente nesse momento. É entender essa amostra, é descrever o que estamos vendo, porque o que estivermos vendo na amostra será um reflexo da minha população. Esse dashboard é exatamente uma descrição dos meus dados. Aqui em cima temos análises descritivas que sumarizam as informações e chamamos isso de medidas resumo. Resumem os meus dados em apenas alguns números. Além disso, outras formas de descrever os dados é através de gráficos. O primeiro da esquerda são gráficos relacionando coordenadas geográficas e a minha resposta de interesse, que nesse caso são casos de Covid. À direita, temos uma distribuição dos dados acumulada com relação ao tempo. E embaixo temos uma representação em termos de percentual para cada país. Então, existem diversas maneiras de representar os nossos dados, e é isso que vamos aprender nessa unidade. Além das medidas resumo e dos gráficos, podemos representar os dados através de tabelas. E existem momentos específicos para se utilizar cada uma dessas abordagens. E antes de aprendermos propriamente estes assuntos, temos que pensar o que estamos descrevendo nestes painéis. Ora, Eduardo, são variáveis. Então vamos definir o que seriam variáveis. Variável é uma característica dos elementos de uma população ou de uma amostra que pode assumir diferentes valores. Por exemplo, região de procedência, estado civil, grau de instrução, tudo isso são variáveis. Da mesma forma, número de filhos, salário e idade. Geralmente, representamos as nossas variáveis através de uma letra maiúscula, simplesmente porque é mais fácil representar através de uma letra do que, às vezes, um texto longo. Mas as duas formas são corretas. E olha que interessante. Algumas variáveis, elas apresentam uma qualidade e não uma quantidade. No caso nosso da esquerda, a região de procedência, o estado civil e o grau de instrução são variáveis que representam uma qualidade. Estado civil não é uma quantidade. A pessoa é solteira, ela é casada, ela é viúva, e isso é uma qualidade da pessoa. Da mesma forma, o grau de instrução. Por mais que tenhamos uma ordem, o grau de instrução representa uma qualidade do indivíduo. Diferente das três outras variáveis, que representam uma quantidade. O número de filhos é uma quantidade, o salário também, da mesma forma, a idade. Então, a partir daqui, a gente já entende o que é uma variável e uma diferenciação para essas variáveis. Ou ela é qualitativa, que representa uma qualidade, ou é uma quantitativa, que representa uma quantidade. Ah, Eduardo, mas por que eu tenho que saber essas classificações? Não é para decorar, é porque algumas abordagens são úteis com variáveis qualitativas e outras abordagens são úteis para variáveis quantitativas. Então, é importante saber o tipo de variável
para escolher o tipo de representação que usaremos. Além dessa classificação entre qualitativa e quantitativa, a variável qualitativa pode ser também particionada em dois grupos, a nominal e a ordinal. Pode parecer um pouco complicado guardar esses nomes, mas dentro da variável qualitativa, se a qualidade tem uma ordem, ela é ordinal. Se não tem ordem, ela é nominal. Por exemplo, o Estado Civil. Teoricamente, não existe uma ordem. Por mais que a pessoa só se torne casada se ela em algum momento for solteira, em princípio, os estados civis, eles são características qualitativas nominais. E é diferente do grau de instrução, que são características de uma qualidade do indivíduo, mas tem uma ordem associada. E as quantitativas também têm uma partição, que é a discreta e a contínua. De novo, eu não preciso de decorar essas classificações, basta que entendamos. A variável quantitativa contínua é quando os meus dados referem-se a uma quantidade e essa quantidade ela é contínua. Por exemplo, o salário pode ser classificado como uma variável contínua, diferente do número de filhos, que é discreto. Não existe 1,5 filhos. Vamos ver um exemplo um pouco mais completo. Nesse caso, estamos investigando o naufrágio do Titanic e veja essa tabela ao lado. O número de variáveis são 12, então eu tenho 12 características aqui nesse banco de dados. O número de linhas é 891, então eu tenho 891 observações. E olha que interessante a terceira e a quarta. São células faltantes, células em branco. É importante que a gente saiba esse percentual para saber quantas informações estão faltando nessa base de dados. E dentre essas 12 características, vamos ver algumas. Essas 3 são quantitativas, que representa se a pessoa sobreviveu ou não, que é a primeira, o preço da passagem que eles pagaram e a idade dos indivíduos. E olha que curioso, a primeira variável ela é quantitativa e discreta. Ela ou é 0 ou é 1, ou a pessoa sobreviveu ou ela não sobreviveu. Diferente da segunda, que é uma variável quantitativa contínua. O preço da passagem é contínuo. E também a idade. Por mais que possamos representar de forma discreta, nessa representação gráfica ela está como contínua. E veja que curioso que a idade tem uma frequência alta em 0. E isso não é porque tinha muitas crianças com 0 de idade. É porque tínhamos muitos dados faltantes nessa variável e os dados faltantes foram representados como 0. Mas veja a importância de sabermos classificar as variáveis. Olha essas outras 3 desse banco de dados. Número da passagem, número de identificação e nome. Essas 3 variáveis elas são qualitativas e estão sendo representadas aqui como se fossem quantitativas. Então, esses 3 gráficos não têm nenhuma utilidade para a gente, justamente porque a abordagem utilizada para representar essas variáveis foi incorreta. Então, vamos investigar um pouco mais profundamente a variável qualitativa e as suas 2 separações, nominal e ordinal. A nominal não existe uma ordenação nas categorias. Por exemplo, a cor dos cabelos. Pode ser cabelo castanho, cabelo branco, cabelo loiro. Não existe uma ordenação entre essas cores. Por isso, cor dos cabelos é uma variável nominal. Da mesma forma, marcas de refrigerante. Não tem uma ordenação entre as marcas. Então, é uma característica nominal. Da mesma forma, se a pessoa é fumante ou não fumante. Diferente das variáveis ordinais, que existe essa ordem pré-determinada. Exemplos:
Se a doença possui vários estágios, significa que ela está sendo ordenada segundo uma classificação. Da mesma forma, o grau de satisfação dos clientes pode ser do totalmente insatisfeito até o totalmente satisfeito, e existe uma ordem estabelecida. E por fim, os meses já por construção, existe uma ordenação. Então essas são as características da variável qualitativa, e a gente entendeu cada uma delas um pouco mais profundamente. Agora vamos para as variáveis quantitativas, que também separamos em dois grupos. O primeiro, variáveis quantitativas discretas, que ocorre quando os valores formam um conjunto enumerável, que a gente consegue contar, 1, 2, 3, etc. Por exemplo, número de bactérias por litro de leite. Quando você consegue contar estes valores, a variável ela é discreta. Da mesma forma, o número de curtidas em uma foto, por exemplo. E também a quantidade de acidentes em um mês. Não existe 1,5 acidentes. Ou é um acidente, ou é 2, ou é 3, etc. E veja que aqui não necessariamente são valores positivos, contanto que esses valores assumam somente quantidades discretas. Diferente das contínuas, cujos valores pertencem a um intervalo. Alguns exemplos: pressão arterial, tempo de acesso à plataforma e gasto com alimentação. Novamente, não precisamos de decorar essas definições, e sim entender as variáveis que estamos lidando para sabermos utilizar as ferramentas adequadas. Vamos ver mais um exemplo. Nesse gráfico temos mortes por armas de fogo para diferentes países. Então, o país é uma variável e dentro deste país temos uma quantidade absoluta de mortes separado por várias características. Morte por assassinato, morte por suicídio, morte não intencional. Então, o tipo de morte é uma variável. O país também é uma variável. E a quantidade de mortes também é uma outra variável. Então veja que interessante, a gente consegue resumir várias variáveis num gráfico só. E é esse o papel da análise descritiva, conseguirmos descrever várias variáveis atuando em conjunto. Então, nesse caso, veja que os Estados Unidos, a proporção de suicídio é muito maior do que no Brasil. Além disso, um outro fato que chama atenção é a quantidade de mortes que acontece no Brasil. Entretanto, note que esses dados são absolutos, não são dados relativos. E quando tratamos a relativização desses dados, vemos que outros países se destacam muito mais, mas estes que se destacam são pequenos em termos de tamanho e grandes com relação à violência. Então, note a importância de sabermos não somente o tipo de variável, mas como apresentá-las, se em termos absolutos ou em termos relativos. E uma outra observação importante é que a variável qualitativa e quantitativa, na verdade, elas andam juntas. Depende de como você interpreta essas variáveis. Por exemplo, a variável idade, medida em anos completos, ela é quantitativa e pode ser considerada contínua ou discreta. Entretanto, se for informado apenas uma faixa etária, de 0 a 5, de 6 a 10, etc., ela é qualitativa e, nesse caso, ordinal. Então, dependendo de como você representa a sua variável, você vai ter diferentes classificações. E por isso que não precisamos nos debruçar com muita veemência nesse tipo de classificação, e sim simplesmente entender essas diferenças. Outro exemplo, o peso dos lutadores de boxe é uma variável quantitativa e é contínua. Entretanto, se representarmos o peso como categorias, peso pena, peso leve, etc., ela será qualitativa e, nesse caso, ordinal. Outro exemplo, qual cimento escolher em uma obra? A classificação desse cimento depende de outras variáveis.
Por exemplo, dilatação, resistência, rendimento. Então, a escolha de uma muitas vezes depende de características de outras variáveis. Ou mesmo quem é o melhor aluno. Ora, como definimos o melhor aluno? Depende das notas das avaliações, participação, etc. Então, todas as características elas são realmente atreladas. E por fim, qual a melhor rota no trânsito? Depende de novo. Depende da distância, depende se o seu foco é a segurança, se é o trânsito. Então, de maneira geral, o que temos é uma tabela como essa, com várias variáveis representadas aqui nas colunas, e devemos saber as características dessas variáveis para podermos representá-las de uma maneira adequada. E é isso que aprenderemos nessa unidade a partir da próxima aula.